E aí, pessoal? Preparados para mais um Deep Dive aqui no Fé em Letras? Preparadíssimo. Hoje a gente vai surfar numa onda de insights sobre o futuro da adoração. Adoro esse tema. A gente vai se aprofundar no livro Next Wave Worship in a New Era, do Bob Sorge. Ele mergulha nas últimas décadas da adoração, sabe? E aponta para o que pode estar por vir. É como se a gente pegasse uma prancha e... E surfasse nas mudanças, né? Nas inovações que moldaram a adoração. Isso, que moldaram e continuam moldando, né? A forma como a gente adora. Exatamente. E antes de a gente entrar de cabeça nesse mar de ideias, aquele recadinho especial, curtam o vídeo, se inscrevam no canal, ativem as notificações e compartilhem esse Deep Dive com a galera. Principalmente com quem curte adoração. É isso aí. Ah, e deixa aqui nos comentários sugestões de livros, tá? Pra gente desvendar em próximos Deep Dives. Adoramos as sugestões de vocês. É a participação de vocês que faz o Fé em Letras crescer e chegar a mais corações. Bom, vamos lá. O Bob Sorge começa o livro com uma viagem no tempo pela história da adoração, mostrando como os estilos mudaram a cada década. É fascinante, né? Essa evolução da música na igreja. E ele não faz isso de um jeito seco, sabe? Acadêmico. Ele conecta essas mudanças com as experiências com que muitos de nós vivemos na igreja. Dependendo da nossa idade, né? A gente viveu diferentes fases da adoração. Exatamente, imagina só, nos anos 60, a adoração era dominada pelos hinos. Os hinos tradicionais, com letras profundas, melodias que atravessam gerações. Quem aí se lembra de cantar Segura Estarei com toda a família no culto? Era um clássico absoluto. Mas os corinhos também começavam a aparecer, né? Trazendo uma nova dinâmica para a adoração. Olhei para o Cordeiro, por exemplo. E essa mudança de ritmo dos anos 60 para a explosão de energia dos anos 70 é incrível. Nossa, é mesmo? O Sorge fala da ascensão do cantar em espírito e dos corinhos inspirados nas escrituras. Uma época de muita busca, né? Era a wish. Uma busca por uma expressão mais livre e espontânea na adoração. Mas essa mudança também causou algumas ondas na igreja, né? Sim, nem todo mundo abraçou essa nova forma de adorar de braços abertos. Teve gente que viu essa liberdade com desconfiança, né? Gerando debates teológicos bem acalorados. Mas mesmo com as controvérsias, essa ênfase no cantar em espírito deixou marcas profundas na adoração, né? Sem dúvida. Até hoje a gente vê a influência dessa busca por uma conexão mais direta com o Espírito Santo na música e na forma como a gente adora. Total. E nos anos 80 a gente vê a criatividade explodindo. Nossa, de verdade. O Sorge descreve como o ritmo, as progressões de acordes foram incorporados à adoração mais livre, criando uma experiência mais dinâmica, multifacetada. Foi nessa época que as bandas de louvor começaram a se popularizar. E as conferências de música se tornaram eventos marcantes, impulsionando a inovação na adoração. É verdade. Bandas como Vineyard e Hillsong, por exemplo, Exatamente. ganharam destaque, a música de adoração rompeu as paredes da igreja, né? E alcançou um público cada vez maior. E essa popularização continuou nos anos 90, né? A música de adoração se tornou mainstream. É. Impressionante como esses novos sons, com letras mais pessoais, melodias que grudavam na cabeça, conectavam com as pessoas de todas as idades, origens. Eu li, chegamos nos 2000 com uma fusão interessante. Estilos carismático e batista se misturando, criando uma sonoridade única. Uma mistura bem legal. E sabe quem ditou essa mudança? Quem Os jovens. Essa geração queria uma adoração mais contemporânea, que falasse a linguagem deles. Faz sentido. Foi aí que a adoração mais expressiva, com as mãos levantadas, palmas, gritos de alegria, se tornou comum em muitas igrejas. É verdade. A gente vê como a história da adoração é marcada por ondas de mudança, né? Impulsionadas pelo contexto cultural, pelas novas gerações, pela busca por uma expressão autêntica da fé. E o Sorge, no livro, traz uma observação interessante sobre a adoração atual. Ele chama de playlist worship, adoração de playlist. Onde voltamos para uma estrutura mais definida, de 4 músicas, sabe? Mesmo com a música contemporânea. O que você acha disso? Essa é uma questão que mexe com a gente, né? Será que essa estrutura, por mais prática que seja, limita a espontaneidade, a ação do Espírito Santo no culto? É algo para se pensar. Será que a gente está perdendo a liberdade de se conectar com Deus de forma mais orgânica, mais intuitiva? E que impacto isso tem nas igrejas? São perguntas importantes. A gente precisa refletir sobre o papel da estrutura na adoração. Uma estrutura bem pensada pode ajudar, né, a criar uma experiência coesa, significativa para a congregação. Sim. Mas é fundamental ter espaço para a espontaneidade, para o Espírito Santo nos guiar, nos surpreender. Afinal, a adoração não é uma performance, né? É um encontro genuíno com Deus. Com certeza. E falando em mudanças na forma como adoramos, a gente não pode ignorar o elefante na sala. A adoração online. É verdade. Especialmente depois da pandemia, a igreja online se tornou uma realidade para muita gente.
Mas será que ela consegue oferecer a mesma experiência da adoração presencial? Olha, a adoração online tem seu valor, principalmente por alcançar pessoas que, por diversos motivos, não podem frequentar uma igreja física, né? Sim. Mas eu concordo com o Sorge quando ele diz que, para atrair as pessoas de volta para os cultos presenciais, as igrejas precisam oferecer algo mais. Algo a mais. Algo que só é possível experimentar ao vivo. Entendi. Algo que transcende a tela, que toca a alma de forma profunda, tangível. E o Sorge chama essa experiência de adoração de presença. É como se a gente estivesse surfando na própria presença de Deus, sentindo a energia da comunidade, conexão real com os irmãos, algo que a tela, por mais avançada que seja, não consegue reproduzir. Exatamente. É a presença de Deus se manifestando no nosso meio, a comunhão dos santos, a energia coletiva de adoração que nos envolve, que nos transforma. É algo poderoso, único, que a gente só pode vivenciar quando estamos reunidos como corpo de Cristo. E essa ideia de adoração de presença me faz pensar em como a gente precisa aprender a ler o oceano do Espírito Santo, como o Sorge coloca no livro. Assim como os surfistas observam as ondas, os ventos, as correntes, a gente precisa desenvolver a sensibilidade para perceber os movimentos do Espírito, para saber qual onda pegar, em que momento remar, como se posicionar. É como se a gente tivesse que afinar nossos sentidos espirituais, né? Mas e na prática? Como a gente faz isso? Quais habilidades a gente precisa desenvolver para surfar na presença de Deus? Olha, eu acredito que a sensibilidade, o discernimento e a humildade são essenciais. Para quem quer se conectar com a presença de Deus de forma mais profunda. Isso. Seja como líder de adoração ou como membro da congregação. E por que essas 3 habilidades? Bom, a sensibilidade nos ajuda a perceber, né? Os sinais, as nuances, as inspirações que o Espírito Santo nos envia. É como se a gente desenvolvesse uma antena espiritual mais potente, sabe? Entendi. E o discernimento? Bom, o discernimento nos dá sabedoria para interpretar esses sinais, para separar o que vem de Deus do que vem da nossa própria cabeça. Ou das nossas emoções, e a humildade. A humildade é fundamental, ela nos permite reconhecer que não somos donos da verdade, que não temos todas as respostas, que a gente precisa estar aberto à direção de Deus, mesmo quando ela nos tira da nossa zona de conforto, dos nossos planos, das nossas preferências. Faz todo sentido. O Sorge, no livro, ele compartilha algumas experiências, sabe? Bem humanas dele. Ele conta sobre momentos em que se sentiu frustrado por não conseguir pegar onda, digamos assim, da mesma forma que os outros. Acontece, né? Principalmente em reavivamentos. Acho que muitos de nós já passamos por isso. Essa sensação de estar fora de sintonia, de não conseguir se conectar com o mover de Deus, da mesma forma que as outras pessoas. Sim, é normal a gente sentir assim às vezes. Mas o Sorge nos lembra que cada um de nós tem um ritmo, um tempo, uma forma de se conectar com Deus. E que nem sempre vamos estar na crista da onda. Tem momentos que a gente está remando, se preparando, se posicionando para a próxima onda. O importante é estarmos atentos à voz do Espírito Santo, confiando no processo, celebrando cada etapa da nossa jornada de fé. Lembra daquelas 2 frases que os surfistas disseram para o Sorge? Você não aprende nada sobre surfar até entrar na água. É verdade? É quando você está na água que você aprende a ler o oceano. As frases! Elas ilustram bem o que a gente está falando, né? A gente só aprende a adorar de verdade quando se lança, se envolve, experimenta. E à medida que a gente se aprofunda nesse oceano da presença de Deus, a gente começa a ler, né, os seus movimentos, com mais clareza, confiança. Exatamente. É como se a gente fosse calibrando nossos instrumentos de navegação espiritual a cada mergulho na presença de Deus. Que legal. E uma das coisas que a gente precisa aprender a discernir nesse processo é o que Sorge chama de carro filisteu. Ele critica a tendência que a gente tem de se apoiar em mecanismos, sabe? Em produções elaboradas, em fórmulas prontas, em vez de se render à direção do Espírito Santo na adoração. Você já viu isso acontecer, de alguma forma? Com certeza. Às vezes a gente cai na armadilha de achar que a adoração precisa ser um espetáculo, né? Com luzes, efeitos, banda afinadíssima, tudo perfeito. E acaba esquecendo do essencial, a presença de Deus. É verdade, a gente foca tanto nos aspectos externos. E o Sorge usa uma analogia bíblica bem interessante para ilustrar isso. A história de Davi transportando a Arca da Aliança. Sim. Que história. Davi, todo empolgado, quis levar a arca para Jerusalém, né? Num carro de bois. Em vez de seguir as instruções de Deus e transportar nos ombros dos levitas. Resultado. Uzá, um dos homens que acompanhavam o cortejo, morreu. Ao tentar segurar a arca quando os bois tropeçaram. Nossa! Que tragédia! Davi se desesperou. Ficou com medo da presença de Deus e adiou o transporte da arca. Por 3 meses.
Que lição dura, né? A gente vê que Deus se importa com a forma como o adoramos. Ele quer ser movido por corações quebrantados, por vidas consagradas, por uma adoração sincera e não por coisas mecânicas, por produções impessoais. É como se a gente estivesse oferecendo um sacrifício vazio, sem vida, sem alma. E o Sorge destaca que Deus quer ser adorado em espírito e em verdade, né? Como Jesus disse à mulher samaritana. A essência da adoração está no nosso coração, na nossa intenção, na nossa conexão com Deus. E não em elementos externos. E ele fala também da importância do altar de terra, da beleza da simplicidade, do poder da humildade, em contraste com a produção elaborada. Concordo plenamente. A simplicidade e a humildade abrem espaço para Deus agir. E essa simplicidade se conecta com um tema que me tocou profundamente no livro: a canção do povo. O Sorge observa que essa expressão espontânea, guiada pelo Espírito, essa adoração que brota do coração da comunidade, tem se perdido ao longo do tempo. O que você acha que contribuiu para isso? Olha, eu acho que diversos fatores contribuíram para esse, digamos, esfriamento da canção do povo. Em parte, a ênfase excessiva na performance, na qualidade musical, na produção impecável, pode ter acabado sufocando a espontaneidade e a liberdade de expressão na adoração. Entendi. Além disso, a falta de ênfase em dons espirituais, como o cantar em línguas, a profecia, também pode ter contribuído para o silêncio da canção do povo, mas o Sorge nos anima a reavivar essa chama, a resgatar a beleza da adoração espontânea, guiada pelo Espírito Santo. E ele destaca 3 dons especiais que marcaram a adoração nas décadas 70, 80, 90. Especialmente o cantar em espírito. Ele nos convida a revisitar esses tesouros e incorporá-los na nossa adoração atual. Lembro como era poderoso sentir a liberdade, a energia que tomava conta do ambiente nesses momentos de adoração espontânea. Era algo realmente transformador. Sim, era incrível. E o Sorge nos apresenta o conceito de cantar além da música, como uma forma de reclamar essa arte perdida. Cantar além da música. É como se a gente deixasse o Espírito Santo nos conduzir para além da estrutura da música, para um lugar de intimidade, de liberdade na presença de Deus. Que ideia incrível. Mas, na prática, como a gente pode fazer isso? Que conselho você daria para quem quer se aventurar nesse cantar além da música? Acho que começa com uma mudança de mentalidade. A gente precisa deixar de lado a ideia de que a adoração se resume a cantar as músicas da banda e começar a enxergar a adoração como um diálogo contínuo com Deus. Um fluxo espontâneo de amor, gratidão, quebrantamento, alegria, tudo isso se expressa em canções, orações, palavras e até mesmo em silêncios. E como a gente cultiva essa sensibilidade, essa liberdade na adoração? Exige prática e intencionalidade. E principalmente sensibilidade à voz do Espírito Santo. A gente pode começar esticando as músicas, prolongando os momentos de adoração, dando espaço para o Espírito Santo nos conduzir a um lugar mais profundo, de intimidade com Deus. E quem sabe até mesmo experimentar o cantar em línguas, né? Como uma forma de expressar o inefável que as palavras não conseguem traduzir. É verdade. E o Sorge menciona que os reavivamentos, historicamente, desempenharam um papel fundamental em liberar essa canção do povo. É como se esses movimentos do Espírito tivessem reacendido a chama da adoração espontânea, apaixonada. E ele nos enche de expectativa, né? Por futuros derramamentos do Espírito Santo que vão reacender essa chama nos nossos corações. E nos impulsionar para uma nova era de adoração autêntica e poderosa. Com certeza. A gente vê ao longo da história que Deus se move em ondas, em ciclos. E a gente pode estar às vésperas de um novo mover de Deus, onde a adoração vai ser a trilha sonora dessa transformação. E aí, galera? De volta para a última parte do nosso mergulho no universo da adoração, com o livro Next Wave Worship in a New Era, do Bob Sorge. Já exploramos as mudanças ao longo das décadas, a importância da presença, os perigos dos carros filisteus, a beleza da canção do povo e a expectativa da onda de glória que se aproxima. Mas, e agora? O que a gente faz com tudo isso? Como coloca em prática? Como se preparar para surfar nessa nova era de adoração? No capítulo 15, o Sorge dá dicas valiosas de como pegar a onda, e a primeira delas é esperar o inesperado. Lembra da entrada triunfal de Jesus em Jerusalém? Tudo aconteceu de forma tão surpreendente, Jesus montando um jumentinho, a multidão exultando, os fariseus protestando. E de repente, Jesus começa a chorar. Um momento. Na auge da celebração, Jesus se compadece de Jerusalém, né? E profetiza a destruição. É como se ele dissesse: estejam preparados para o inesperado, para as mudanças repentinas, para as emoções intensas. A vida comigo é uma aventura. E essa aventura se estende à adoração também, né? Com certeza. Deus pode nos surpreender a qualquer momento, seja com uma canção nova, uma profecia, um mover do Espírito que a gente não esperava. A próxima onda pode vir de onde a gente menos imagina, no momento que a gente não planejou, de uma forma que a gente jamais pensou. E para surfar nessa onda do inesperado, a gente precisa estar com o coração e a mente abertos, flexíveis, prontos para dançar, conforme a música que o Espírito tocar, sem medo de sair da nossa zona de conforto. E o Sorge, no livro, dá outra dica importante: observar os altares que Deus honra. Ele usa o exemplo de Davi,
que percebeu a importância do altar no local onde o anjo do Senhor interrompeu a peste em Israel. Sim, lembra dessa história. Davi entendeu que aquele é um lugar especial para Deus e decidiu construir o templo ali. É como se Deus estivesse dizendo: prestem atenção nos lugares onde a minha presença se manifesta de forma poderosa. Esses são os altares que me agradam. E esses altares podem ser um momento de oração, né? Uma palavra de encorajamento, uma canção que toca o nosso coração, um ato de serviço, um gesto de amor. A gente precisa estar atento a esses momentos em que o Espírito Santo se move de forma especial. Quando a presença de Deus se torna palpável, quando corações são quebrantados, vidas são transformadas, esses são os altares que a gente deve cultivar. Os lugares onde a adoração verdadeira floresce. O Sorge conta uma história no livro que ilustra bem essa ideia, né? De observar os altares que Deus honra. Ele estava em um workshop de adoração, e a líder, por algum motivo, foi impedida de ensaiar com a banda. A frustração bateu forte, né? Mas mesmo assim, eles decidiram seguir em frente, adorar a Deus com o que tinham. E sabe o que aconteceu? A adoração fluiu, de forma espontânea e poderosa, tocando todos os presentes. Deus honrou aquele altar de uma forma inesperada, mostrando que a sua presença não depende do nosso planejamento, mas da nossa disposição em nos render a Ele. Que lindo! É isso mesmo. A gente se prepara, se organiza, mas precisa ter humildade de reconhecer. Deus está no controle. Ele pode usar as nossas fraquezas, as nossas limitações, os nossos erros para manifestar a sua glória. E para finalizar, o Sorge deixa uma última dica, que na verdade é um convite. Sirva a Deus com o seu espírito. Ele nos desafia a ir além, né? Dos nossos talentos, das nossas habilidades naturais. E nos conectar com Deus de forma mais profunda, onde o Espírito Santo pode nos usar de maneiras que a gente nem imagina. Ele usa exemplos de José e Ana para mostrar que a força, o poder, a direção, tudo vem de Deus. Servir a Deus com o nosso espírito é colocar o nosso coração, a nossa alma, a nossa mente, a nossa força à disposição dele. É render os nossos talentos, os nossos sonhos, os nossos planos à sua vontade. É deixar que ele nos molde, nos transforme e nos use como instrumentos da sua graça. É se entregar por inteiro à aventura de viver com ele, para ele. Que mensagem poderosa para a gente encerrar o nosso mergulho no livro Next Wave Worship in a New Era, do Bob Sod. Esperamos que vocês tenham curtido essa viagem pelas ondas da adoração e que se sintam inspirados a buscar mais de Deus, na forma como adoram. E lembrem-se, a aventura continua. Continuem nos acompanhando aqui no Fé em Letras. Curtam, compartilhem, deixem suas sugestões de livros nos comentários. Até a próxima! Tchau, tchau.